Então tá bom. Lisandra não está conseguindo me ouvir? Melhorou bem agora? Aumentei. Pode ser também um pouquinho de problema na conexão de cada um de vocês. Isso influencia bastante, tá? Mas à medida que a gente vai conversando, isso vai melhorando, a gente vai tentando melhorar um pouquinho. Tá? Então, o objetivo dessa conferência, pessoal, é que a gente possa trazer assuntos relevantes da psicanálise que muitas vezes não são tratados em aula. Né? O que a gente pretende também é fazer aulas de reforço, aulas de reposição através de videoconferência. Então, essa é uma ferramenta que a ANEP está adquirindo agora. Aos poucos a gente está se familiarizando com ela, porque está do lado de cá um pouquinho complicado, né? E eu queria agradecer a Cristiane, que está aqui comigo me ajudando. E assim a gente vai tentar levar. O pessoal que não me vê, consegue ver pelo menos os slides que nós vamos mostrar? A Nilma, a Carminha, vocês conseguem ver os slides? Na parte de baixo inferior, na barra inferior de vocês, tem um ícone que tem um microfoninho aí, o som. Se vocês mexerem, acho que vocês conseguem me ver melhor. Então, tá bom. Vamos lá, vamos começar então. Por que eu escolhi o tema personalidade e transtorno de personalidade para falar para vocês, tá? Agora eu acabei de ver aqui que os slides eu até errei, tá? Tá peronalidade e transtorno de peronalidade. É que eu montei esses slides agora à tarde para apresentar para vocês, né? Então, saiu esse errinho aí. Mas vamos em frente, tá? O que muito se confunde numa clínica psicanalítica é que muitas vezes o paciente chega e nós não sabemos decifrar se esse paciente ele possui um transtorno ou se é um jeito dele ser. Né? A partir do momento que a gente começa a atender esse paciente, a gente começa a perceber como esse paciente reage, a gente começa a criar certas dúvidas. A gente não sabe se esse paciente ele possui um problema, um transtorno, uma dificuldade de viver. E um beijo para a sala na ANEP de quarta-feira, o pessoal está lá me assistindo. Tá? Ou se é a pessoa que ela é assim, a personalidade que é dessa forma. Então eu quis abranger hoje a diferença entre esses dois, tá? Vamos falar primeiro o que é personalidade, né? A gente pode caracterizar personalidade como o sujeito é, aquilo que o sujeito se apresenta no dia a dia, a maneira como ele responde aos conflitos, como ele vivencia os conflitos, e não só os conflitos, mas também as alegrias, as coisas boas da vida, a afetividade. Às vezes a gente tem uma pessoa que ela apresenta diante de um momento feliz e ela não consegue expressar essa felicidade. E aí a gente vai dizer que essa pessoa ela possui uma depressão, que ela possui algum outro tipo de conflito em que ela não consegue reagir a essa momento de felicidade. Então fica difícil a gente conseguir discriminar isso, né? Então, a personalidade é como ela responde aos conflitos, tá? Que é diferente de caráter. O caráter é como a pessoa se comporta, né? Às vezes, num momento de dificuldade, a pessoa ela tem um problema de enfrentar essas dificuldades e o que acontece? Ela acaba se fechando, se isolando do mundo, entrando num estado de tristeza, outros entram num estado de ansiedade, cada um reage de uma forma, né?
A isso a gente chama caráter, né? A maneira como ela se comporta e interage com o mundo. O que a psicanálise acredita? Que a personalidade do indivíduo ela é mutável. A personalidade ela vai se formar do 0 aos 6 anos, tá? E o caráter ele é sempre moldável. O caráter ele começa a surgir com a presença do superego. A partir do momento em que esse superego ele vai se fortalecendo, que esse superego ele vai criando os moldes da pessoa, o caráter também vai se formando. Mas esse caráter ele é mutável de acordo com as vivências da pessoa. Vamos supor que uma pessoa que tenha um superego formado, recebeu esses valores da família, num determinado momento ele comece a conviver com colegas que fazem coisas ilícitas, traficam droga ou praticam roubos, né? O que essa pessoa pode fazer? Ela pode, para ser aceita nesse grupo, começar a agir como esses colegas. Tá? Então, o caráter dele começa a se moldar da mesma forma que o grupo a que ele está convivendo. Se dentro da psicanálise a gente não acreditar que esse caráter ele é mutável, o nosso trabalho é em vão. É em cima do caráter que a gente vai começar a trabalhar e melhorar esse indivíduo, né? Quando a gente fala que a personalidade ela é imutável, aí a gente vai falar assim, mas o narcisismo é um traço de personalidade. Quer dizer que uma vez narcísico, sempre narcísico? De certa forma, sim. O que a gente pode fazer é, na clínica psicanalítica, fazer com que a pessoa conheça e tenha ciência do seu narcisismo e, com isso, seja mais flexível nos momentos em que esse narcisismo é posto à prova. Tá? Então, esta é a diferença entre caráter e personalidade. O que eu queria falar para vocês? Sintam-se à vontade para interagir, para colocar suas dúvidas no chat e, na medida do possível, eu vou respondendo para vocês aquilo que a gente está explanando. Tá? É muito diferente isso aqui do que dar aula na sala de aula. O que é normalidade? Quando a gente fala em personalidade, a gente está falando em normalidade, né? Uma personalidade normal. O que a gente vai considerar como normal e o que a gente vai considerar como transtorno, né? Normalidade é uma palavra que vai derivar da palavra norma. Então, normal é aquela pessoa que segue as normas. Tá? Essas normas elas vão variar muito de família, de núcleo familiar, de núcleo social, vai depender muito da convivência das pessoas. Né? Se, por exemplo, a gente estiver num núcleo de nudistas, o normal para eles é viverem pelados o dia inteiro. Se a gente está numa cidade, isso não é normal, isso é fora do padrão. Né? E quando a gente fala em uma personalidade normal, nós estamos falando uma pessoa que ela tem uma percepção da realidade, que a realidade ela consegue perceber e interagir com esta realidade. Né? A Organização Mundial de Saúde ela vai dizer que normalidade é a ausência de doenças, de sinais e de sintomas. Se a pessoa não apresenta nenhuma doença, não apresenta nenhum sintoma, né, ou algum sinal, ela é considerada normal. Tá? Até aqui, vocês estão entendendo? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa, interagir?
Não? E o que é sintoma? Né? Sintoma é aquilo que o paciente vai apresentar, o que o sujeito vai apresentar, e que de alguma forma incomoda, se não ele, as pessoas que estão em volta dele. Tá? Quando a gente fala as pessoas que estão em volta, a gente está falando. A minha companheira mexeu no meu slide aqui, agora eu me perdi. A gente está falando de pessoas que, por exemplo, um paciente esquizofrênico, ela acaba, para ela não apresenta um incômodo com o sintoma da esquizofrenia, mas as pessoas que vivem em torno dela acabam se sentindo incomodados com isso, né? O sintoma vai depender muito do meio onde o paciente vive, né? Se uma pessoa apresenta transtorno psicótico, né? Surtos psicóticos, e ela estiver, por exemplo, num hospital psiquiátrico, esses surtos psicóticos, eles não vão incomodar, porque vão estar várias pessoas tendo um surto e isso não vai incomodar. Diferente de a pessoa apresentar o surto psicótico dentro de um trabalho, dentro de uma escola, e aí isso vai acabar incomodando, não só a ele como aos outros. A Organização Mundial da Saúde, ela fala também que sintoma é quando a pessoa deixa de ter a sua liberdade interior, tá? Essa liberdade interior, ela é mostrada pela OMS como a maneira da pessoa interagir com a sociedade. Quando a pessoa se vê privada dessa interação, ela vai estar apresentando um sintoma. Todo sintoma ele tem uma forma e um conteúdo, né? Essa forma ela vai poder ser corporal, física ou psíquica. Né? A gente vai falar em forma o sintoma físico ou o sintoma psíquico. E quanto ao conteúdo, ele pode ser de uma forma, como eu posso explicar para vocês, de uma forma onde ele só afeta a pessoa que está sentindo que tem o sintoma, ou ele pode afetar todos os que vivem ao lado dele. Se a gente pegar, por exemplo, uma pessoa que tem uma distimia. Distimia é aquela pessoa que vive triste, né? Uma tristeza crônica. A distimia, o conteúdo desse sintoma, ele só incomoda quem sente, né? As pessoas, ele não atrapalha a vivência das pessoas que estão em volta. Tá? Ao contrário de uma esquizofrenia que acaba afetando as pessoas que estão em volta. Então, esses são os conteúdos dos sintomas. Tá? O que são estruturas mentais? Né? Já que a gente vai falar de transtornos de personalidade, a gente vai ter que falar de estruturas mentais. As estruturas mentais, elas são decorrente de organização no psiquismo, de uma organização do psiquismo. Quando que começa a ocorrer essa organização? A partir do momento em que nós nascemos. Quando a gente nasce, né, o nosso psiquismo começa a se organizar. Já na fase oral, a criança começa a interagir com a mãe e, a partir daí, a sua organização psíquica. Quando a criança, passando pelas 3 fases psicossexuais, a oral, a anal e a fálica, ela tem uma exagerada gratificação ou uma exagerada frustração, isso pode acontecer pontos de fixação.
Esses pontos de fixação vão criar linhas, fissuras dentro do psiquismo da pessoa. Vamos imaginar um cristal, pegar uma pedra de cristal. Se vocês olharem essa pedra de cristal contra a luz, vocês vão ver que essa pedra ela apresenta linhas, fissuras, né? Que são as linhas de clivagem que a gente chama. E a partir desta linha de clivagem, como essas linhas de clivagem elas ficam na estrutura psíquica, na estrutura mental, é que como vai se manifestar o sintoma. Cada um de nós, a gente vai apresentar uma linha de clivagem diferente. Tá? Rogério, coloca para a gente o que você não está entendendo para que a gente possa colocar de uma outra maneira. Essas linhas de clivagem, o que acontece? Vamos supor que eu estava lá na minha fase oral e num determinado momento eu queria amamentar e a minha mãe não deu o seio para mim. A minha mãe estava tomando banho e eu fiquei 15 minutos no berço chorando, né? Isso me causou uma frustração muito grande. Quando a minha mãe saiu do banho, veio e me deu um seio, ótimo, eu fui gratificada. Mas a minha frustração foi maior. A partir daí, cria-se uma linha dentro do meu psiquismo. Tá? E essa linha que existe no meu psiquismo é totalmente diferente da linha de cada um de vocês. Cada um de nós possui uma linha diferente, uma clivagem diferente. O que acontece? Lá na frente, na idade adulta, a criança, o adulto já vai enfrentar algum conflito. Este conflito ele vai remeter ao inconsciente da fixação que a gente tem na nossa estrutura mental. Nesse momento, essa linha de clivagem ela vai se cindir, ela vai dividir a nossa estrutura psíquica. Se a nossa estrutura psíquica for cindida inteira, a gente vai ter uma estrutura psicótica. Se a nossa estrutura psíquica for dividida só uma partezinha, a gente vai ter uma estrutura neurótica. Tá? Então, imaginem um cristal com uma linha dessa e esse cristal ele se divide em duas partes. É como se essa linha de clivagem tivesse cindido inteiro essa estrutura. Né? Então, vão ser duas partes para ser trabalhada e aí cria-se uma estrutura psicótica. Dentro, se esse cristal ele racha, fica com uma rachadura, é como se fosse apenas uma parte dessa linha que tivesse clivado. Então, aí cria-se uma estrutura neurótica. Tá? O que é uma estrutura neurótica quando a gente fala? A estrutura neurótica ela vai se desenvolver a partir da segunda fase anal e na fase fálica. Então, fixações que vão ocorrer na segunda fase anal, na fase retentiva e na fase fálica. Vamos lembrar que a gente tem a fase oral, do 0 aos 2 anos, né? Mais ou menos, um pouco menos, do 0 aos 18 meses. E aí a criança entra na fase anal. A primeira fase da fase anal é a fase anal expulsiva, quando a criança começa a se relacionar com o mundo através do ânus, através das fezes. Então, quando a criança ela quer mostrar alguma coisa para os pais, quer dizer que está feliz, o que ela faz? Ela faz o cocô na calça. Quando ela quer chamar a atenção, ela vai e faz o cocô na calça. Quando o pai passou o dia inteiro trabalhando, quando o pai chega do trabalho, ela corre para abraçar o pai e ela pega e faz cocô na calça.
Então, a gente vai chamar essa fase de fase anal expulsiva. É onde a criança vê as fezes como um presente, uma matéria-prima dela que ela dá ao mundo. Tá? Na segunda fase, na fase anal, mais ou menos por volta dos 2 anos e meio em diante, 2 anos e meio, a criança começa a aprender a controlar essas fezes. E ela passa a usar as fezes como material de negociação com os pais. Se alguma coisa a desagrada, ela começa a aprender essas fezes. Se ela quer punir os pais com alguma coisa, ela começa a soltar essas fezes como forma de punição aos pais. Eu, por exemplo, tive uma vez uma criança que eu atendi, a criança já estava com 5 anos e voltou a fazer cocô na calça. A mãe veio ao consultório junto com o filho com a queixa de que a criança estava fazendo cocô na calça. O que acontece? O que acontecia aí? Os pais estavam num processo de separação. A criança regrediu, né, e usava o cocô para punir esses pais. Né? E aí a gente tem que fazer todo um trabalho em cima desta criança para que ela entenda o processo dos pais e volte à sua idade normal e não à idade regredida. Tá? A estrutura psicótica, ela apresenta uma relação objetal com algum grau de sofrimento ou desadaptação em uma ou mais áreas da vida. Né? Todos nós sabemos que nós somos neuróticos por natureza. Então, a partir do momento em que eu me relaciono com algum objeto, que eu me relaciono com alguma situação, e isso me causa um sofrimento, ou eu não consigo me adaptar bem, eu estou vivenciando uma estrutura neurótica. Tá? A estrutura neurótica, Freud vai dizer que ela é um conflito entre os desejos do id e as restrições do superego. O id quer viver e quer obter prazer do objeto a todo custo, e o superego ele restringe isso. Né? Então começa-se aí uma estrutura neurótica, começa-se um conflito neurótico, que vai chegar até a clivagem, as fissuras lá da estrutura mental, e vai acarretar uma estrutura neurótica. Uma pessoa neurótica, que tem uma estrutura neurótica, ela nunca tem momentos, ela sempre vai ter momentos de bem e de mal-estar consigo próprio. Ela nunca vai ter um equilíbrio, ela sempre vai estar bem na maior parte das vezes, ou ela na maior parte das vezes vai estar mal. Ela vive, ela acorda bem, e daqui na hora do almoço ela está mal, e no final do dia ela vai estar bem de novo. Aí muitas pessoas dizem, mas eu sou bipolar, ou fulano é bipolar, porque acorda feliz, depois de 2 horas está de mau humor, e depois está bem de novo. Não, o transtorno bipolar é outra coisa que a gente vai falar mais para frente um pouquinho, mas ele precisa de um certo tempo, onde a pessoa fica mal e depois a pessoa fica bem. Quando a pessoa oscila o humor, ela está apresentando uma estrutura neurótica. Tudo bem para vocês? Alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Vamos seguir em frente. Vamos falar agora da estrutura psicótica. A estrutura psicótica, ela vai se formar entre a fase oral e a fase anal primária. Alguma fixação nessa fase, em uma dessas fases, vai criar
uma clivagem que pode dar uma estrutura psicótica. É uma estrutura, o que seria? Seria uma fissura maior, mais profunda, em que, num momento de conflito, essa clivagem ela se cinde, vai dividir essa estrutura mental em duas partes. Tá? Isso pode acontecer também quando a criança, né, ela não é alimentada narcisicamente no seu narcisismo primário. O que pode acontecer? De repente, uma criança ela é abandonada pelos pais logo que nascem, é entregue a um conselho tutelar, é entregue a algum lugar, algum educandário, e essas pessoas não têm tempo de dar todo o afeto que essa criança precisa. Aí o que vai acontecer? Essa organização narcísica primária, que é importante para a nossa autoestima, é muito importante para que a gente consiga interagir com o mundo, ela não vai acontecer. Né? Então, a clivagem, mais uma vez, ela vai ficar mais forte. Tá? Outro processo é quando a criança não consegue se dissociar da mãe. O bebê e a mãe, para o bebê, eles são uma coisa só. Quando ela nasce, essa mãe não consegue, essa criança não consegue se ver separado dessa mãe. E ele cresce com essa fantasia de ele e a mãe serem um ser só. Ele não consegue se dissociar. Tá? Então, essa clivagem também vai acontecer. Quando essa estrutura psicótica ela é marcada, o que acontece? Lá na adolescência, no narcisismo secundário, o sujeito pode se libertar dessa estrutura psicótica. O sujeito pode conseguir se libertar a partir do momento em que ele recebe a atenção e ele recebe um equilíbrio, não só parental, mas também social, para que ele consiga sobreviver sem essa estrutura psicótica. Tá? Essa estrutura psicótica, ela tem uma característica de sujeito. O sujeito, o que acontece? Ele não consegue ver as pessoas e nem as situações como um ser unificado. Né? Para essa pessoa, ou tudo é muito ruim, ou tudo é muito bom. Né? Acontece o que a gente chama de clivagem do ego. Né? A pessoa ela começa a ver tudo totalmente extremado. Nada pode ser unificado. Né? Nada tem só um lado bom e ruim. Tudo é totalmente dividido, cindido, assim como a estrutura dela. Tá? Então, a gente vê no esquema aqui do slide, né, a fase oral. A gente tem a fase oral de sucção, né, até os 8 meses, onde a criança recebe o alimento da mãe. É a fase do narcisismo primário. Nessa fase, se houver alguma fixação, futuramente, o que vai acontecer? Essa pessoa pode desenvolver uma psicose. Tá? Então, as psicoses, quando elas aparecerem na clínica, elas vão aparecer lá, vão ter acontecido lá na fase oral de sucção até os 8 meses. Na fase secundária oral, que é a fase oral sádico-canibal, e por que oral sádico-canibal? A criança começa a ver essa mãe de duas formas. Né? Como diz Melanie Klein, a criança se transforma, a mãe se transforma para essa criança em dois seios. Um seio bom, que alimenta, que dá carinho, que dá afeto, e um seio ruim, que a criança percebe que quer exterminá-lo, que a criança acha que esse seio vai exterminá-lo.
Então, a criança quer o quê? Destruir esse seio. É a fase em que a criança já possui começando a nascer os dentes, ou já possui alguns dentinhos, e se ela mama no peito, ela começa a morder o peito da mãe, para querer destruir esse seio. Então, a gente vai chamar essa fase de fase sádico-canibal. Vamos pensar, se as crianças vê, ora a mãe como um seio bom, um seio que alimenta, que dá afeto, ora a gente vê essa mãe, a criança vê essa mãe como um seio mau que persegue, que quer exterminar, o que acontece com esse objeto? Ele se cliva, ele vai se dividir em dois, aquilo que eu estava falando para vocês nesse momento, há pouco tempo atrás. E isso futuramente pode criar, já no adulto, a bipolaridade, né? Que ora a pessoa está bem, ora a pessoa está mal. Tá? Na fase anal, a gente vai ter a anal expulsiva. Né? Nessa fase anal expulsiva, que vai mais ou menos de 1 ano e meio a 2 anos, a criança, como eu já disse para vocês, ela dá as fezes como um presente. Né? Então, tudo o que ela vê, todo o que for motivo de alegria ou de punição, ela usa as fezes nesse momento. Né? E isso cria esse hábito na pessoa. Futuramente, isso pode levar a pessoa a desenvolver um transtorno obsessivo compulsivo, né? Onde a pessoa vai usar a obsessão e a compulsão como uma maneira de regredir a essa fase. Tá? Na fase expulsiva, quando existe uma fixação, a pessoa vai ter uma necessidade de aceitação, o medo da rejeição e uma insegurança. Tá? Na segunda fase anal, que vai dos 2 anos até 2 anos e meio, mais ou menos, quase 3 anos, é a fase retentiva. Como eu falei para vocês, a criança ela começa a usar as fezes para punir os pais. A partir do momento que ela pune, ela já tem consciência que ela pode ser castigada. E a partir daí, começa então a criar dentro dela uma paranoia persecutória. Que se essa criança, essa pessoa, ela usa as fezes para punir, ela também pode ser punida. No adulto, o que vai acontecer? Ela vai achar que todos estão perseguindo. É aquela pessoa que todos no escritório vão contra ela. Se ela está num ambiente, ela vai achar que todos estão falando mal dela. Né? Se ela tem amigos, ela acha que ela é a pessoa que os amigos menos gostam, por conta dessa paranoia persecutória. Uma fixação na fase retentiva, ela pode levar a pessoa a ser controladora, a ter inibição de criatividade e ter padrão de recepção, de repetição. Tá? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Alguma colocação? Então, como que a gente pode diferenciar a personalidade de transtorno de personalidade? Né? Algumas perguntas a gente tem que fazer para os nossos pacientes, para as pessoas que a gente quer diferenciar se ela tem uma personalidade ou como ela é. A primeira pergunta: qual é o meio cultural dessa pessoa? Né? Como que esta pessoa vive? Como foi sua criação? Como são seus pais? Qual é o meio social que ela vive? Né? Porque a gente não pode, de repente, julgar uma pessoa que veio de uma sociedade
por exemplo, vamos pegar uma sociedade islamita, onde a pessoa pode se casar com várias mulheres, dependendo do tipo de religião, ali eles podem casar com 2, 3, 5 mulheres, né? E achar essa pessoa perversa, né? Isto vem do meio cultural dela. Nós não podemos pegar uns países onde os homens saem de mão dadas na rua, onde os homens vivem abraçados, se beijam, e dizer que essa pessoa ela é homossexual, porque isso faz parte do meio cultural dela, né? Outra questão que a gente tem que colocar é como é a religiosidade da pessoa, né? Como ela vive a sua religiosidade. Se eu pegar, por exemplo, um evangelho que segue a linha pentecostal, se eu pegar um espírita, né? Ambos dizem que recebe, o evangélico vai dizer que recebe o demônio, né? O espírita vai dizer que recebe espíritos. Eu não posso dizer que essa pessoa é psicótica, né? Por quê? Porque faz parte da crença dele, da religião dele. Tá? Como que o paciente e o seu meio cultural encaram o tratamento psiquiátrico e psicanalítico? Eu preciso saber, existem pessoas até hoje que procuram consultório psicanalítico cheio de restrições e receios, dizendo que isso é coisa para louco. Né? Quando, numa clínica psicanalítica, a gente pede para essa pessoa procurar um psiquiatra para se medicar, ele já acha que está louco. Né? Então, a gente tem que ter muita ciência e saber como que a pessoa encara isso. Né? Como que isso vai interferir no diagnóstico do tratamento? Porque se a pessoa acha que um psicanalista é alguém que vai tratar de louco, ele vai vir com uma resistência muito grande e pode ter dentro do setting analítico comportamentos estranhos. Né? E esses comportamentos podem levar a gente a ter um diagnóstico errado. Uma outra questão que a gente tem que fazer é qual a linguagem das emoções que essa pessoa utiliza. Como ele demonstra? Ele é uma pessoa fria, ele é uma pessoa extremamente afetiva, é uma pessoa que gosta de falar muito e às vezes fala sozinha. Né? Então, tudo isso a gente precisa perceber para também demonstrar algum diagnóstico. Transtorno de personalidade. O que diz o CID-10, o Código Internacional de Doença? Né? O que é um transtorno de personalidade segundo o Código Internacional de Doença? Ele vai dizer que esses transtornos eles vão surgir na infância ou na adolescência. Ele vai causar comportamentos e relações afetivas desarmônicas, nunca vai ter uma relação harmônica, tanto no âmbito familiar, social, emocional. Essa pessoa nunca vai conseguir ter um relacionamento harmônico. Ele vai ter um padrão mal adaptado de comportamento, ele vai ser considerado não normal, né? Dentro do meio em que ele vive, ele não vai estar adaptado ao meio que ele vive. Para ser transtorno, tem que ter ausência de lesão cerebral, tá? E não possuir transtorno psiquiátrico. O que é um transtorno psiquiátrico? São transtornos que vão necessitar de uma interação medicamentosa. Normalmente, transtorno de personalidade, a gente pode até pedir a ajuda do psiquiatra com o auxílio de medicamento, mas esse medicamento não vai ser essencial na cura do paciente. Diferente do transtorno psiquiátrico, que se o paciente não estiver medicado, ele não consegue ter uma vida funcional. Né? Se a gente pegar um esquizofrênico, que é um transtorno psiquiátrico, se ele não for medicado diariamente, ele não vai conseguir ter uma vida funcional. E o transtorno de personalidade ele vai contribuir para um mau desempenho ocupacional. A pessoa não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir interagir no seu meio profissional, no seu meio social.
Tá? Então, segundo o CID-10, esse é a maneira da gente identificar um transtorno de personalidade. Quais são os tipos de personalidade que a gente tem? Né? De transtornos de personalidade. E aí é que a gente vai começar a diferenciar o transtorno da personalidade. Cada um desses tipos que eu vou falar para vocês agora, eu vou descrever um pouquinho cada personalidade, né? Para a gente ter um transtorno, a pessoa precisa apresentar pelo menos 3 desses itens ao mesmo tempo, concomitantemente, e por 6 meses consecutivos, né? Por exemplo, uma personalidade impulsiva, né? A pessoa ela é explosiva, ela não consegue conter os impulsos, ela é uma pessoa imprevisível, ela não sabe esperar, ela não consegue tolerar frustrações, tá? É uma pessoa que não faz plano para o futuro, vive o aqui e agora. Ela não pensa antes de agir e não consegue refletir, né? Tudo isso compõe um transtorno de personalidade explosiva se estiver pelo menos 3 desses itens concomitantes e por mais de 6 meses. Aí vocês dizem, mas eu não consigo tolerar a frustração, eu não penso antes de agir. Então eu tenho uma personalidade, um transtorno de personalidade impulsivo? Não, é aí que vem a diferença. Eu diria que uma pessoa que possui 1 ou 2, né, itens desses que eu falei, ela possui uma personalidade impulsiva e não um transtorno. Tá? Vocês estão conseguindo perceber a diferença? Ela tem uma maneira de agir impulsiva que faz parte dela, mas ela não possui um transtorno. Tá? Uma personalidade epilética, né? O que é uma personalidade epilética? É uma pessoa irritada, que tem irritabilidade, que tem impulsividade, né? Ela às vezes se confunde um pouco com a personalidade impulsiva. A personalidade epilética, a pessoa também tem desconfiança, ela não consegue confiar nos outros, ela tem prolixia, fala muito difícil, usa muitos termos, fala muito, né? Ela tem uma viscosidade, aquela pessoa que está sempre do lado de alguém, que sempre gruda em alguém, aquele amigo grudento que às vezes a gente tem, faz parte, esse item faz parte de uma personalidade epilética. Ela é uma pessoa que gosta de escrever muito, que às vezes é hiper religiosa, né? E tudo que ela faz, ela coloca a religião dentro. Isso também faz parte da personalidade epilética, né? A sexualidade é totalmente diminuída. É quase não existe libido, existe uma hipossexualidade que a gente fala, tá? Então essas são as características de uma personalidade epilética. Vamos falar agora da personalidade esquizoide. A personalidade esquizoide é aquela pessoa esquisita, né? É o estranho mesmo. Geralmente são pessoas solitárias que vivem no seu próprio mundo, eles se isolam, tá? São frios, totalmente indiferentes, né? Eu posso chegar para um irmão meu esquizoide e falar assim, olha, ganhei 20 milhões na Mega Sena. Ele vai virar e vai falar assim, é? Que bom! Né? Os esquizoides, eles não são capazes de vibrar, de se emocionar com ninguém, e também da mesma maneira eles não ficam com raiva, eles ficam totalmente indiferentes a qualquer situação. Tá? Eles não se emocionam com nada. Né? Este é o esquizoide. Né? Agora, a gente tem o esquizotípico, a personalidade esquizotípica. O esquizotípico, para vocês entenderem, se aquele cantor Falcão, né, que todos devem conhecer, não fosse um personagem, fosse uma pessoa,
eles seriam esquizotípicos, né? São pessoas que têm aparência física excêntrica, né? Eles têm ideias e crenças estranhas, assim, de autorreferência também, se acham totalmente fora dos padrões e fazem questão de demonstrar isso para todo mundo. Eles demonstram um certo desconforto nas relações interpessoais, tá? Eles têm um pensamento assim excessivamente metafórico. Para tudo eles contam uma historinha, para tudo eles inventam uma metáfora, né? Então essa é a personalidade esquizotípica. Personalidade anancástica. O anancástico é aquela pessoa totalmente rígido, totalmente metódico, minucioso, é aquele dos mínimos detalhes. Tá? Essa é a personalidade anancástica. É uma pessoa que ela não consegue tolerar nenhum improviso, nenhuma variação. Tudo tem que acontecer da maneira que ele planeja. Se sair fora, já é motivo para um desequilíbrio emocional. Né? Ele é totalmente perfeccionista, de um escrúpulo assim, que ninguém pode falar nada. Né? Segue rigorosamente as regras, convencional. Tá? Mas por trás de tudo isso vem o quê? Vem um controle, uma necessidade de controle muito grande, tanto de si quanto dos outros. Por isso, ele ser rígido, ele ser metódico, né? Mas, ao mesmo tempo, ele possui uma indecisão. Tá? Então, isso é uma personalidade anancástica. Espero que ninguém esteja aí se enquadrando em nenhum desses tipos de personalidade, né, pessoal? Personalidade ansiosa. Né? Então, a gente tem a pessoa que é ansiosa por si e aquelas que realmente têm um transtorno de personalidade, que a ansiedade é a marca dela. Né? O ansioso ele tem dificuldade em se descontrair. Ele fica em estado de alerta e esperando acontecer alguma coisa o tempo todo. Para a pessoa ansiosa, ele está sempre esperando alguma coisa acontecer. Tá? Ele não consegue ter um momento de descontração. Tudo preocupa o ansioso. Ele fica o tempo todo preocupado. Ele fica sempre esperando que algo aconteça, que alguma coisa venha, alguma notícia venha, que alguém apareça. O ansioso ele vive num estado de espera constante. Né? Ele tem medo de situações novas, ele teme situações novas. Ele é muito atento a si, para o que vai, está sempre preparado para algo que vai acontecer. Ele é muito sensível à rejeição, tá? E extremamente inseguro. Essa é a personalidade ansiosa. Transtorno de personalidade borderline. Né? No transtorno de personalidade borderline, a gente tem o jeito borderline de ser, que a gente fala. Né? O jeito borderline de ser é aquela pessoa que ele se acha sempre perseguido, ele vai ter um foco, sempre uma vítima. Então ele pula. Um dia, uma semana é o namorado, semana seguinte é o pai, a outra semana é o chefe. Cada semana é uma pessoa que é o alvo da irritação, da ira e do ódio dessa pessoa. Né? Eles são muito instáveis, né? E quando chega ao ponto de um transtorno, existe até automutilação, né? Como forma de punição ou de chamar a atenção do outro. Né? Então, eles são autolesivos, muitas vezes repetem essas autolesões, tá? Como forma de chamar o outro, de chamar a atenção do outro. Um humor extremamente instável, né? Ele é impulsivo e explosivo, né? Coitado do alvo de uma pessoa borderline, porque quando essa pessoa está no foco do ódio dele, da impulsividade dele, ele não dá sossego.
Ele tem um transtorno, ele vai apresentar um transtorno de identidade, né? Ele não vai saber em momentos se ele ama ou se ele odeia. Tá? Ele tem intensos sentimentos de vazio e de aborrecimento crônico. O transtorno de personalidade borderline, ele é a clivagem completa do ego, é o exemplo ideal da completa clivagem do ego, porque ele não consegue ver ninguém e nada como meio termo. Ou tudo é muito bom, ou a pessoa é muito boa, ou tudo é muito ruim e a pessoa é muito ruim. Personalidade histriônica. Quando eu falo em personalidade histriônica, quem assistiu aqui Uma Cilada para Roger Rabbit vai se lembrar da Jéssica. A Jéssica, ela tem uma personalidade histriônica, né? É uma pessoa que dramatiza, muito teatral, né? Sugestionável e totalmente superficial. Precisa de atenção e usa essa atenção para causar excitação nos seus objetos. Então, é aquela pessoa que vive chamando atenção, quer ser sedutora, fica se mostrando com sedução para causar excitação nos outros. Tá? É extremamente manipulativa, deseja atenção constante das pessoas. Ela é infantil, né? Totalmente infantilizada, e tudo para ela é erotizável. Essa é a marca da personalidade histriônica, a erotização dela mesma. Né? Então, ela erotiza a si própria e erotiza o objeto. Personalidade paranoide. Né? O paranoide é aquele que a gente fala o nóia, né? Todo mundo conhece como nóia. Então, ele vive numa desconfiança constante. Tudo para ele é motivo de desconfiar, tudo é motivo de ele achar que está sendo perseguido. Né? Ele é muito sensível às decepções e críticas, tá? É rancoroso, arrogante, culpa os outros sempre são culpados pelas desgraças dele, nunca ele próprio. É reivindicativo e sente-se frequentemente prejudicado nas relações. Ele é o coitado, é sempre o perseguido. É o próprio nóia mesmo. Né? A personalidade dependente. Né? Ele sempre depende extremamente do outro. Sempre vai haver alguém para que ele possa depender. Né? Sempre vai querer agradar muito o outro. Então, é aquela pessoa. Ai, o que você quer comer? Ai, eu como qualquer coisa que você comer. Aonde você quer ir? Aí eu vou para aquele lugar que vai te fazer feliz. Essa pessoa acaba se anulando, ela não tem desejo, o desejo dela é o outro, né? Ela vai se sentir muito desamparada quando ela fica sozinha, ela não consegue ficar sozinha. Não tem iniciativa, não tem energia, não tem autonomia se o outro não está com ela. É aquela pessoa que, se o objeto que ela depende não estiver do lado dela, ela não existe. Ela existe através do outro. Essa é a melhor referência da personalidade dependente. Personalidade narcísica, né? É aquela pessoa que se considera superior, né? Quer ser reconhecido como especial ou único, ele tem que ser o melhor de todos, né? Sempre está pedindo uma admiração excessiva, e a partir do momento que ele não tem isso, ele se torna agressivo, né? E é frequentemente arrogante. Tá? Então, esse é o jeito narcísico de ser. Tá? Então, ele não aceita que os outros critiquem, ele não aceita que os outros não reconheçam ele como o melhor, né? E se isso não acontecer, vai sempre existir uma maneira arrogante de ser. A personalidade sociopática, que são os psicopatas, tá? Eles são irresponsáveis,
inconsequentes. O que vai caracterizar a personalidade psicopática é a total ausência de sentimento. O sociopata, ele não tem sentimento nenhum. Ele só pensa nele. Nem mãe, nem pai, nem marido ou esposa, nem filho, nem ninguém comove um sociopata. Tudo que ele for fazer é sempre em benefício próprio. Ele é frio, insensível, sem compaixão. Ele é agressivo, cruel, não sente remorso, faz o que faz e não sente remorso nem culpa. Ele não aprende com experiências anteriores, então ele vive repetindo as atitudes que ele tem contra os outros. Né? Mente de forma recorrente, então sempre para levar vantagem. Aproveita-se dos outros. É uma pessoa extremamente inteligente, tá? Ele tem uma inteligência acima do normal e também tem uma manipulação acima do normal. Essa é a personalidade sociopática. Espero que ninguém tenha se reconhecido em nada, né? Sejam só conflitos neuróticos o que vocês apresentam. O que é importante, então, nisso tudo que eu trouxe aqui para vocês hoje, tá? É diferenciar o jeito da pessoa ser de transtorno, né? A gente perceber o que é uma personalidade, né, narcísica, uma personalidade histriônica, uma personalidade esquizoide, e o que é um transtorno de personalidade narcísica, um transtorno de personalidade esquizoide, um transtorno de personalidade histriônica. A gente tem que saber diferenciar bem isso. Lembrar sempre que para ser diagnosticado como transtorno, tá, a pessoa tem que apresentar esses sintomas por mais de 6 meses ininterruptos. Né? E pelo menos 3 de cada item desses que eu falei, consecutivamente. E na dúvida, sempre encaminhar para um psiquiatra, que é a pessoa mais indicada para diagnosticar. Tá? Então, a gente tem como psicanalista ter sempre um psiquiatra na ponta da linha para poder nos auxiliar se precisar entrar com algum medicamento. É bom. Tá? Então, é isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Desculpa as falhas do início, foi a primeira vez, né? Daqui para frente a gente vai melhorar. O Rogério está perguntando a diferença de um psicopata para um sociopata. Não existe diferença, é a mesma coisa, Rogério. É que a nomenclatura moderna agora é sociopata, tá? No DSM-5, que é o Diagnóstico de Saúde Mental, a gente vai encontrar o termo sociopata e não mais psicopata. Tá? Queria agradecer, então, vocês aqui, dizer ao pessoal de Botucatu que eu estou morrendo de saudades. Na próxima aula eu vou aí visitar vocês. Tá? Próxima semana, nós vamos ter essas conferências semanalmente. Na segunda-feira eu vou estar sempre avisando vocês do tema, quem vai estar aqui. E eu espero encontrar vocês mais vezes, tá bom? Um beijo, boa noite e até a próxima aula que eu encontro vocês.